abraço. Falou sobre. O processo de seleção rubro-negro começou para valer. Currículos enviados para a Gávea, triagem feita e o vice de futebol Marcos Braz desembarca na Europa em busca do novo treinador neste fim de semana. Na agenda, a primeira reunião está marcada já neste sábado com Paulo Sousa, atual técnico da Polônia. Do Aleimar, ele já indicou ter interesse em assumir o Flamengo e garantiu não ser difícil rescindir com os poloneses. Atritos internos facilitariam a questão. O Flamengo deseja ter calma. Quer também conversar com Jorge Jesus. Ouvir, se for o caso, o não definitivo pessoalmente. A imprensa portuguesa, por sua vez, diz que o míster tem receio de um encontro presencial com os rubro-negros para não enfurecer o Benfica, onde já sofre grande pressão. Carlos Carvalhal, do Braga, segue na pauta, mas a multa de 10 milhões de euros como barreira também. Caso seja definido como alvo prioritário depois de todas as conversas, o Flamengo sabe que vai ser preciso lábia para amolecer o clube português e reduzir o valor da rescisão. Paulo Fonseca, ex-Roma e livre no mercado, corre por fora. E Ernesto Valverde, ex-Barcelona, foi oferecido por intermediários. A base rubro-negra está em Portugal, mas os dirigentes podem se deslocar para outros países se houver demanda na agenda. Ainda que demore, o Flamengo entende que tem de diminuir ao máximo a margem de erro na escolha do novo comandante. O mais importante é a gente não errar na contratação do técnico, até porque quando a gente faz uma contratação do técnico, não é somente um técnico que vem toda uma comissão técnica em que você precisa de tempo para que eles também possam trabalhar, que precisa de tempo para se adaptar. O perfil traçado tem foco em manter um modelo de jogo ofensivo e ter também capacidade de liderança em um vestiário pesado. Resta saber qual candidato vai preencher os requisitos rubro-negros em mais um processo de seleção do Flamengo em solo europeu. Mas o tempo urge, como diria o outro. Tudo bem, André Kfouri? Tudo bem, Marcela. Tudo bem, Edu? Gustavo, fãs de esportes. O tempo não urge para nós aqui no Sport Center. Não, porque temos 2 horas. Hoje nós temos largas assim, 2 horas. Quando chegar no final, a gente vai estar correndo. Pode ter certeza, porque tem muito assunto aqui neste Sport Center, fãs de esportes. Ótimo. Fala, Zupac. Tudo bem, Marcela? Ótima noite a você, aos companheiros e ao fã de esportes. Fico aqui pensando quem é esse outro. Como diria o outro. Quem é esse outro? É o outro, assim, os outros, entendi. Sabe? Tipo assim, os outros. Os outros. É isso aí. Vamos começar falando, então, dessa busca incessante pelo um treinador no Flamengo. O pessoal já está em Portugal. E eu te pergunto, André Kfouri, quando eles voltarem de lá, e eles falam que querem voltar antes do Natal, eles precisam ter esse nome já certo ou muito bem encaminhado? Eu acho que sim, Marcela. Mas tem uma outra questão, além da pressa para o Flamengo contratar um treinador, que como disse o Pedro no material que a gente acabou de mostrar, a necessidade de ser preciso, de acertar. Só que isso é complexo, né? Como que você vai saber, numa eleição, entre aspas, com nomes tão distintos, em relação às ideias de futebol? São treinadores portugueses, mas são treinadores que propõem tipos de futebol diferentes. São treinadores de ideias diferentes. E mesmo que fossem treinadores com ideias muito semelhantes, as pessoas são diferentes e a forma como elas trabalham, as formas como elas trabalham também. Então, não existem dois treinadores iguais. Podem ter sido formados no mesmo lugar, podem achar bom e ruim exatamente as mesmas coisas, mas são distintos. Então, além de todos esses problemas, além de todas essas dificuldades, o Flamengo vai precisar entender nessas conversas com os treinadores quais deles têm maior possibilidade, maiores chances de ser bem-sucedidos no Brasil. Porque tudo aquilo que eles fizeram em outros lugares não vale para o Brasil. Aqui você tem 10 dias de pré-temporada, aqui você tem um país gigantesco, aqui você tem as variações de temperatura, tudo aquilo que é utilizado para dizer que o futebol no Brasil é um futebol distinto e que certos conceitos não valem, também serve para que a gente diga que um treinador que passou toda a sua vida, independentemente da idade,
trabalhando numa determinada estrutura, que é a estrutura europeia, de países como a Europa, até os técnicos portugueses que trabalharam no leste europeu, mais ou menos você tem um ritmo e condições semelhantes de trabalho. Aqui é tudo diferente. Algumas coisas são melhores. A maioria são piores. A maioria das coisas são piores. Então, a capacidade desses técnicos de entender o futebol brasileiro e de, com aquilo que eles conhecem e sabem e são capazes de fazer, ter sucesso aqui, vai precisar ser identificada pela cúpula do Flamengo. E é por isso que nós temos obrigatoriamente que voltar a um nome, que é aquele que já fez tudo isso. O único deles, o Jesus. É o integrante no nosso telão aqui, né? Se a gente virar a câmera, a gente vai ver Jorge Jesus. Eu acho que a diretoria do Flamengo quer pelo menos uma foto com o Jorge Jesus para mostrar que teve essa conversa, que tentou, só que por outro lado, como a gente viu na reportagem, o Jesus teme que isso pegue muito mal com a torcida benfiquista, com a direção benfiquista. E a questão agora é essa. Talvez não seja a hora do Jorge Jesus e talvez tenha que partir para outro nome. E aí tem essa história do Ernesto Valverde, ex-Barcelona, conversa com empresários. Então eu queria saber de você, Zupac, se esse nome pode ser interessante para o Flamengo e essa história que a gente estava tratando aqui, se tem pressa o Flamengo para resolver. Nesse momento, o Valverde como uma oferta de mercado, claro que ele vai ser levado em consideração, né? O Flamengo não vai descartar, é um nome importante no cenário europeu recente, né? Pelas passagens que teve, especialmente no Barcelona, mas não me parece esse o principal foco do Flamengo. Acho que o Flamengo meio que conseguiu traçar um perfil de treinador em termos de metodologia, não só no jogo que esse técnico busca apresentar, mas também para entender um pouco melhor as metodologias, e é importante que o Flamengo busque metodologia agora, porque a última escolha que o Flamengo fez, e aí não sei se foi consciente, topando assumir o risco, ou de maneira inconsciente, o que atesta a incompetência no trabalho dos dirigentes, o Flamengo contratou um técnico que não tem na metodologia um ponto forte, e todo mundo sabia disso, né? Então, ou o Flamengo topou correr o risco de ter o Renato, mesmo sabendo que a metodologia não era o ponto forte, ou o Flamengo foi incompetente e contratou um cara sem saber o que ele é capaz de fazer. E até por isso, essa escolha agora, essa contratação do próximo técnico, ela é muito importante. Ela é tão importante, tão emblemática, ela traz tanta pressão quanto a escolha do substituto do Jorge Jesus, que acabou sendo o Domi. Porque do Domi para o Rogério e do Rogério para o Renato, foram movimentos previsíveis, né? Quando o Domi cai, o Rogério estava em evidência no Fortaleza, tratado como técnico brasileiro de destaque, os caminhos levavam a ele. E quando o Rogério cai, todo mundo sabia que ia ser o Renato técnico do Flamengo, todos os caminhos levavam a ele. Nesse momento, nós não sabemos para onde os caminhos vão levar, porque o Mister está empregado, ele não vai assumir o Flamengo agora, muito dificilmente ele vai fazer esse movimento agora. Então, o movimento não é tão previsível, e eles não podem errar porque o Flamengo vem de uma temporada onde não venceu nada de relevante. Então é muito importante eles saberem o que eles estão fazendo, porque o técnico que vai chegar agora, ele vai ter a missão de observar esse elenco e de perceber se esse elenco, que já ganhou tanto e que já fez tanto para o Flamengo, vai reagir bem em relação à ambição depois de passar uma temporada sem ganhar nada de relevante, ou se esse elenco, de alguma forma, se acomodou com tudo que conquistou. Então é uma temporada importante, é uma escolha importante. Por isso, eles não podem errar. E o prazo está acabando, eles têm que voltar com o técnico, porque a pré-temporada tem que ser planejada. E o Flamengo, por enquanto, não consegue fazer. Sobre a escolha do técnico previsível, a única coisa previsível neste momento é que virá pelo Galeão, o treinador, porque eu me espanto com isso ainda, como nenhum técnico brasileiro aparece na pauta do Flamengo. Jorge Jesus, o Mister ao meu lado, é o nome mais cotado, é o nome que a diretoria mais gostaria de ter. Olha o que o Marcos Braz falou sobre o encontro que eles terão. Temos uma relação construída com ele. O Jorge sabe muito bem como foram as nossas primeiras conversas. Ele sabe o que botou na mesa para vir ao Brasil. Ele conhecia o Flamengo, tínhamos conhecidos em comum. E ele sabe que tudo que tratei com ele eu cumpri. Eu tenho este crédito com ele. Ele tem situação contratual, mas toda vez que vou a Portugal eu encontro com ele. Para mim, seria uma decepção eu ir para Portugal e ele não pagar um café, foi o que disse o Marcos Braz ao GE. Até porque o euro tá caro, né? O euro tá caro. Não precisava pagar. Cafézinho caro esse. Paga aí, Oi, mister. tudo bem? Sentando e conversando, já tá tudo certo. Nesse nível aí, os valores são